Eu sou dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente nesta igreja. Uma honra, assim como uma responsabilidade grande. Eu tive a oportunidade de ser colega, contemporâneo, amigo do reverendo Maurício, de tal maneira que essa satisfação tem esse aspecto particular também. Mais da metade da minha família saiu agora. Nós temos 4 filhos, né? Então saíram. Ficou só um terço, que sou eu e a minha esposa, Veridiana, que está ali. Fica em pé, por favor, Veridiana. A Esther está ali, então a metade. Ela voltou para o banco. A filha mais velha, obrigado. A minha cunhada Silvia, meu concunhado o Valdecir, presbítero em disponibilidade. É uma satisfação muito grande. Fico feliz em ver a Esther. Nós tomamos um café lá em Ramena. É isso mesmo? E ouvimos um pouco da história lá de Esther, bem que rapidamente, quando fizemos a visita ao Líbano. Era um dos lugares possíveis para nós trabalharmos, mas aprove ao Senhor nos direcionar para aquela região dos Balcãs, sudeste europeu, região que foi dominada pelos turcos otomanos por mais de 4 séculos, e algumas daquelas pessoas, entre eles os albaneses, foram islamizados naquele período. Então nós estamos nos dirigindo para um dos 3 países de maioria islâmica do continente europeu, que é a Albânia, que foi uma ditadura comunista extremamente fechada até o ano de 92, a última ditadura comunista que caiu, era equivalente à Coreia do Norte hoje, para vocês terem ideia. A igreja evangélica na Albânia não tem 30 anos de existência, é uma igreja nova, que está começando a se desenvolver. O trabalho presbiteriano começou há apenas 3 anos lá. A bem da verdade, ele começou, mas ainda não existe como igreja, porque está nos primeiros passos. Então, os primeiros convertidos haverão de ser recebidos na igreja entre este ano e o ano que vem. E nós recebemos, então, um convite já há um certo tempo. Tivemos a oportunidade, eu e a minha esposa, de visitar, vendo as possibilidades de trabalho. Vimos um pouco da situação lá no Líbano, como estava, no Golfo Pérsico. E entendemos que, para receber uma família com 4 filhos, a Albânia oferecia condições mais apropriadas, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do seu pastor, pela vida da Esther, um pouco que nós conhecemos lá. Nós não temos ignorância, mas reconhecemos que estar à frente do trabalho do Senhor, particularmente buscando a expansão do seu reino, tem o seu preço. Nós realmente experimentamos diversidades e oposição do império das trevas. Mas o Senhor Deus, que está acima e que é soberano, tudo dirige, tudo controla, usa todas as coisas para a glória do seu santo nome. Contamos com as orações dos irmãos, para se Deus assim nos permitir, neste meio de ano, nós estarmos nos dirigindo a este campo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com vocês que fala sobre a origem de um povo, mais precisamente o povo que veio no século VII a assistir, a produzir, a assistir e experimentar o nascimento de uma nova religião monoteísta. Há 3 grupos religiosos que reivindicam para si a descendência de Abraão. O primeiro são os judeus, através de Isaac, o filho da promessa. O segundo grupo são os cristãos. Nós reivindicamos a descendência de Abraão pela fé, como nos diz as palavras do Novo Testamento, mais precisamente do apóstolo Paulo. E um terceiro grupo são os muçulmanos, particularmente os árabes, que se reconhecem descendentes de Abraão através de Agar, pelo seu filho Ismael. Eu gostaria que nesta noite nós olhássemos um pouco para o que a palavra de Deus tem a dizer sobre este homem, Ismael, e assim entender um pouco sobre o seu legado a partir do próprio texto bíblico. E penso que isto nos dará alguma luz sobre a compreensão desta religião, que é a segunda maior do mundo. Em números gerais, o cristianismo é a maior religião do mundo. Mas debaixo deste guarda-chuva chamado cristianismo estão todos os segmentos cristãos, católicos romanos, católicos ortodoxos, seitas evangélicas e protestantes, e a igreja evangélica como um todo, que estaria aproximadamente 10% do número total. O segundo maior grupo é o grupo islâmico, que está espalhado por sobre a face da terra também, com diversos perfis e aparências, que se amoldam e se adaptam às realidades nacionais.
tivemos a oportunidade de conhecer 3 faces distintas do Islã. O Islã num país do Líbano, que seria o único país que não é uma república islâmica no Oriente Médio. O Islã no contexto do Golfo Pérsico, onde é a religião oficial do governo, do Estado, e teoricamente todos os cidadãos daquele país são muçulmanos, e o trabalho de evangelização é proibido por lei, é um crime. E o Islã da região dos Balcãs, do Sudeste Europeu, no contexto de pós-comunismo, no qual aquela parte do mundo pobre, para vocês terem ideia, a Albânia tem a renda média mais baixa que a do Brasil, equivalente a alguns dos estados do Nordeste brasileiro. E que este povo tem um afã em seu coração de conhecer a prosperidade que o restante do continente experimenta. O que nós podemos ver sobre a origem do povo que inventou o Islã, que criou o Islã, e assim lançarmos alguma luz sobre a identidade deste povo, que empresta um bocado à religião que eles vieram a criar também. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor em Gênesis capítulo 16, que nos diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença, por enquanto até aqui. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, a tua palavra foi lida neste instante. Estamos reunidos como parte da tua igreja, aqui neste local, parte do teu corpo. Experimentamos a graça do Senhor a nos sustentar a cada dia, a nos refazer, a nos dar ânimo, esperança, fé e amor. Confessamos-nos diante de ti, pecadores, carentes da tua graça a renovar-se, do teu perdão a renovar-se, do teu poder a renovar-nos. Nesse instante, rogamos a iluminação do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus havia chamado um casal em idade avançada da região de Ur dos Caldeus, hoje o Iraque. Um casal em idade avançada sem filhos, Abraão e Sara. E disse àquele casal: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deixe para trás a sua parentela e a sua casa. E eles iniciam uma peregrinação, uma jornada há mais de 65 anos. Sara, Abraão, 75 anos de idade. E se dirigiram até uma terra que Deus depois haveria de lhes mostrar, que foi a terra de Canaã. Chegam àquele local. Deus reafirma a Abraão a sua promessa de fazer dele uma grande nação. Passaram-se 10 anos e nada do cumprimento desta promessa. Sara então se aproxima do seu marido e faz uma proposta que lhe pareceu ser justa, apropriada e conveniente. Ela disse: olha, Abraão, até agora a minha barriga não gerou este filho e esta descendência que Deus tem anunciado. É possível que esta descendência não seja através dos meios naturais como nós imaginávamos. Mas Deus pode nos conceder uma descendência através de um outro ventre, que é nosso por posse e não por posse pessoal, mas por posse de propriedade. E ela sugere então que Abraão se deite com a sua serva, sua escrava Agar. Esta prática do concubinato era comum naquele tempo antigo, nos tempos antigos dos patriarcas, mas a bem da verdade, em alguma medida, ainda se faz presente em alguns meios humanos pelo mundo afora. A lógica é simples. Se o servo ou a serva são propriedade de seus senhores, logo tudo aquilo que eles têm e são, também são propriedade de seus senhores. O que Sara pensou?
Se Agar vier a dar à luz um filho, será nosso, porque ela é nossa propriedade, e esse filho, portanto, há de ser nosso. Abraão, então, deita-se com Agar, e ela vem a engravidar. E o texto sagrado nos diz que depois a sua senhora foi desprezada por Agar. Imagine a cena, a escrava que deita com o marido da sua senhora, o seu senhor, e engravida, e agora começa a esnobar da sua senhora. Ah, estou tão cansada hoje, Sara. Daria para você varrer a tenda no meu lugar? Traz um pouquinho de água que estou com enjoo danado. Esse bebê de Abraão aqui na minha barriga está me dando um desconforto, que não é brincadeira. Então veja que aquilo certamente gerou uma indisposição. De tal maneira que Sara se vira para Abraão e diz, nós precisamos ter uma conversa. Essa mulherzinha que você pegou para deitar aí, engravidou e agora está esquecendo qual é o lugar dela. E a gente tem que resolver esse problema. Abraão, que não gostava de muito conflito, pegou e disse, olha minha querida, você tem carta branca para fazer o que você quiser. Ela disse, era só isso que eu queria. Entrou na tenda de Agar, fechou a cortina e disse, agora é conversa de mulher para mulher. E não vai ser loja Marisa não, o negócio aqui vai ser pesado essa conversa. E a Bíblia nos diz que ela humilhou aquela mulher. Deve ter dito gatos e lagartos para aquela mulher. Disse, você está pensando que é o quê? Qual é a sua origem? Você só vive por nossa conta. Coloque-se no seu lugar, você é propriedade nossa. E soltou os cachorros na vez daquela mulher. O texto sagrado nos diz que ela fugiu, Agar, da presença de seus senhores. Vamos continuar a leitura a partir do verso número 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe o Senhor, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ela então invocou o nome do Senhor que lhe falava, dizendo, tu és o Deus que me vê. Irmãos queridos, imagine a condição daquela mulher. Tinha sido humilhada pela sua senhora, e ela decide fugir. Nós não sabemos exatamente para onde ela foi, mas que ela trilhava um caminho desértico quando o Senhor lhe apareceu. Sendo ela egípcia, nós podemos imaginar que uma possibilidade que tenha lhe passado pela cabeça é, vou voltar para a casa dos meus pais. Eu não preciso estar experimentando esta humilhação aqui no meio deste casal. Casal de doido. Me chama para trabalhar aqui, eu venho, a mulher me pede para dormir com o marido dela, eu durmo, fico grávida, depois ela me xinga. Não, eu sou pobre, mas sou limpinha, não vou ficar aguentando esse tipo de coisa aqui não, para a minha vida. E ela se mandou, foi embora. No meio desta peregrinação, no meio de um deserto, e se nós imaginarmos que de fato ela estava indo ao Egito, que é a sua terra de origem, pensando em regressar à casa de seus pais, é uma peregrinação de pelo menos 40 dias. Imagine você 40 dias de peregrinação numa região desértica. Uma mulher grávida, no início de sua gestação. Haveria sério risco de morte, tanto para ela quanto para aquela criança. Mas a história e este cenário negro é modificado pela intervenção de Deus. O autor dos Hebreus nos diz que outrora Deus falou aos homens de diversas maneiras, de muitas formas, de formas especiais. Em teologia nós chamamos de teofania, estas manifestações sobrenaturais de Deus, em que ele aparece e fala de forma audível às pessoas. Não é muito comum, nem mesmo no passado. Poucos foram os privilegiados que receberam estas revelações de Deus. Menor ainda o número de mulheres. Curiosamente, Agar, aquela escrava, foi uma destas pessoas para quem Deus falou. E a palavra de Deus para Agar basicamente foi o seguinte, o que você está fazendo da sua vida? De onde você está vindo? Para onde você vai? O que você acha que vai fazer? Como você vai resolver esse problema? E ela, como todos nós somos tentados a fazer, apresenta a sua versão da história, sempre se apresentando como vítima. Ah, Senhor, eu fui humilhado pela Senhora. A situação foi muito difícil para mim. Se eu contar a minha história para o Senhor, até o Senhor vai chorar. Situação difícil. Mas Deus nos ensina uma lição muito preciosa quando fala àquela mulher. Volte e humilhe-se perante a sua senhora.
Sabe qual é? Os problemas da nossa vida nós não resolvemos fugindo deles, mas enfrentando, encarando e começando a resolver os conflitos pessoais, reconhecendo a nossa própria parcela de culpa na história. É verdade que ela tinha sido humilhada pela sua senhora, mas é verdade também que ela tinha provocado, o texto sagrado nos diz. A maneira de resolver esse problema não é como somos tentados muitas vezes, a outra pessoa é incompreensível, dura, não entende nada, só fica me maltratando, sabe uma coisa, vou-me embora. Não é assim. Mas Deus lhe diz, volte e humilhe-se perante a sua senhora. É lá que eu vou cuidar de você. Foi lá que você estava quando você engravidou, e esta criança, por mais que na sua cabeça possa ter parecido o maior erro da sua vida, eu lhe digo, não é fruto de maldição. Veja, irmãos, que a graça de Deus é superabundante. Porque se a prática do concubinato foi tolerada historicamente, nunca foi o modelo bíblico. Desde o jardim, Deus disse, deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne. Mas o Senhor, na sua misericórdia e graça, tolerou em alguns momentos e circunstâncias práticas como essa. Algumas vezes as pessoas olham para esse texto e dizem, quando o homem quer dar um jeitinho na promessa de Deus, azeda o caldo e dá tudo para trás. E algumas teologias fatalistas poderiam pensar o seguinte, aquele negócio começou torto já. E o que começa torto não tem jeito de consertar. Gente, isso é karma hindu, não é cristianismo. É verdade que aquilo começou de uma forma que foge ao padrão de Deus. Mas Deus interveio na história daquela mulher dizendo o seguinte, esta criança que você concebeu, ela viverá. Você dará à luz. E o nome dela sou eu quem dou, diz o Senhor. Ele se chamará Ismael, que quer dizer Deus ouviu. Percebe a ironia desse texto? Uma proposta que foge ao padrão de Deus, uma fuga no meio da noite daquela mulher, e Deus intervém garantindo a vida, preservando da mãe e da criança, e Ele mesmo diz, esta criança carregará a identidade, Deus ouviu a sua aflição. E as palavras que Deus se dirige a Agar são muito semelhantes às palavras que Ele dera a Abraão, no que tange ao aspecto natural da promessa e da aliança. Ele também será uma grande nação, uma descendência numerosa que não será contada. Mas diz mais o Senhor, verso número 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Já pensou você, mulher, grávida, esperando seu filho, foi para o consultório ginecológico, fez o exame de ultrassom, e você fica todo feliz, né? A gente fica naquela expectativa, vai ser menino ou vai ser menina? A saúde está boa, como é que está? E o médico diz, olha, ele está bem, tem energia, está aqui, ó, dando chute, parece um jumento. Já pensou se ele dissesse isso? Eu acho que você não iria gostar, né? Mas Deus falou que aquela criança seria como um jumento selvagem. Estaria Deus xingando, dizendo uma palavra dura? Não, claro que não. Novamente, contexto histórico e cultural. Para nós, ocidentais e do século XX, jumento é um xingamento. Mas no contexto semita de 4.000 anos atrás, não era. E não apenas dentro dessa origem aqui, dentro da própria bênção que Jacó dá aos seus 12 filhos, 2 deles têm o jumento como parte do elemento da bênção de Deus sobre eles. Entre eles, Judá, de cuja descendência veio o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E Issacar, que será como um jumentinho de ossos fortes. Algo Deus está dizendo. Dentro da cultura árabe, há poemas em louvor ao jumento. Por quê? O nosso próprio país experimentou a contribuição desta espécie. Esta cidade, inicialmente a vila de Piratininga, de onde saíram inúmeros bandeirantes, desbravando os sertões do Brasil, levando em suas tropas de mulas e jumentos o poderio da expansão dessa terra brasilis, e deu ao Brasil o tamanho que é, baseado na força de jumentos e mulas. É este o elemento que está sendo anunciado aqui, através dessa palavra de Deus para Ismael. Ele será como um jumento selvagem. Esta descendência será forte, capaz de viver e de resistir nas circunstâncias mais adversas da vida. Mas quem conhece jumento, e eu sou de uma região que o jumento deu a sua contribuição até pouco tempo, não é? Sendo substituído pela moto CG100, região Nordeste.
Quem conhece o jumento sabe que ele é um animal de personalidade forte. Ele pode ser bom para o trabalho, mas quando empaca é difícil de tirar. Ô cabecinha dura tem o jumento. Se nós olharmos, esta palavra é uma palavra profética, apropriada para essa descendência de Ismael. Capazes de viver em regiões difíceis, uma das mais difíceis do mundo, mas com um potencial de conflito, de cabeça dura, como poucos povos da terra têm. Eu não sei se Esther vai concordar comigo ou vai discordar. Depois vocês perguntam para Esther o que é que acha. Aqueles que têm trabalhado com os povos árabes hão de reconhecer, e nós olhamos hoje, por exemplo, isso que a TV está chamando de primavera árabe, se não é nada mais, nada menos do que conflito dentro do próprio povo. Irmãos contra irmãos, tribo contra tribo, dessa descendência. Este povo. A Bíblia nos diz então no verso 15, que Agar deu à luz a um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Daqui nós podemos concluir que Agar voltou para casa, como percebemos, deu o seu relato para Abraão e Sara, provavelmente se humilhou perante Sara e disse: me perdoe, eu abusei da sua boa vontade, eu gostaria de voltar para aqui e continuar servindo a vocês neste lugar, e eu estou fazendo isso porque o Deus a quem vocês servem apareceu para mim, e disse que eu deveria voltar, e que este filho que eu carrego no ventre seria uma grande nação, e deveria se chamar Ismael. Porque foi precisamente este o nome que Abraão deu ao seu filho. Não foi coincidência. Não era natural um homem ouvir a opinião da concubina, ainda que mãe do seu filho, sobre o nome do filho que daria. Talvez fosse a única chance que ele tinha de colocar Abraão Júnior. Ele já estava com 86 anos, sabe-se lá se viria outro filho mesmo. Não é verdade? Mas ele colocou Ismael, dando a entender que ele ouviu e recebeu o relato daquela mulher. Mas a verdade é que aquela descendência não fora a descendência que Deus escolhera para trazer o Salvador à terra. E um conflito se estabeleceu. Capítulo número 21, a segunda parte da mensagem. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe dissera. E ao filho que ali nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. É interessante, me permite abrir um parênteses aqui, porque se aquela teologia da confissão positiva, ou da palavra tem poder, tivesse de fato poder e fosse verdade, seria natural nós esperarmos tanta de Ismael, pois seu nome significa Deus ouviu. E Isaque, no capítulo 18, você vai ver o significado. Significa risada. E o contexto foi no verso 11, quando nos diz, verso 10 a 12, do capítulo 18, quando Deus disse: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Veja que quando Deus falou para Abraão, a Bíblia nos diz que ela já havia cessado o costume das mulheres. O que significa isso? Ela perdeu o gosto de fazer compras no shopping? Será que é isso? Não, não é isso. A Bíblia usa linguagem eufêmica, uma forma discreta de abordar as questões ligadas à sexualidade. O que costumeiramente acontece com a mulher, lembrando-lhe que ela é mulher produtível, ou com capacidade de reproduzir, de trazer à luz filhos, é exatamente o ciclo menstrual. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: aquela mulher que já era estéril, agora parou de ovular. Se já era difícil ela engravidar antes, porque não sabemos o que, se era algum problema no útero, endometriose ou qualquer coisa desse tipo, não sabemos exatamente o que era, mas ela ainda ovulava. Mês a mês, o corpo estava dizendo: olha, me preparei mais uma vez. Só que agora, não mais. Acabou. Do ponto de vista humano, agora era verdadeiramente impossível ela dar à luz. E é nessa hora que Deus aparece e diz: daqui a um ano,
você terá uma luz de Sara. Ela está ouvindo a conversa de Deus com o seu marido, atrás da tenda. E como ela reage? Com uma risadinha. Confesso. Quando eu era jovem, tinha vigor, que estava tudo funcionando, eu não engravidei. Agora que já perdi até o interesse, eu vou engravidar. Só que Deus, que tudo vê, disse: por que Sara se riu? Por acaso para mim há alguma coisa demasiadamente difícil? Pois eu lhe digo algo. Daqui a 1 ano, Abraão, você estará com um bebê nos seus braços, filho do seu casamento com Sara. Ouviu, Sara? Ela disse: não, senhor, não ri não. Disse: que é isso, Sara? Você riu. Irmão, sabe o que eu vejo aqui? A Bíblia nos diz que Abraão e Sara aguardaram pela fé a promessa do Senhor. E eles acreditaram. Mas o texto sagrado deixa registrado um momento em que eles vacilam nessa fé. Isso enche a mim, ao meu coração, de esperança. Porque eu vejo que é Deus, em sua soberania, quem faz o seu projeto acontecer. Não depende nem mesmo da nossa capacidade de segui-lo ou de crer nele. Devemos fazê-lo. Devemos confiar no Senhor como eles fizeram a maior parte do tempo. Mas Deus nem mesmo depende de nós para cumprir o seu propósito. E Ele deixa isso bem claro ao escolher um casal que não tinha condições de ter filhos, e chegar um momento que decididamente não haveria filhos, para dizer: agora é a hora de vir. Para que fique claro que sou eu, o Senhor, quem faço o meu povo. Se há um povo de Deus sobre a face da terra, porque Deus assim o quis. E Deus é quem traz a existência, a vida e a existência do seu povo, a sua igreja. Sabe, irmãos, esta realidade deve estar muito segura em nosso coração. Porque por vezes nós podemos fracassar na nossa fé. Nós podemos duvidar das promessas do Senhor. Nós podemos olhar para as circunstâncias e para algumas pessoas e perder a esperança de que ali possa haver adoração e haver uma nova vida. E nós, muitas vezes, como os próprios mensageiros, podemos agir ou reagir como Sara naquele momento. De dar um sorriso irônico e dizer: será? Mas Deus, cujos propósitos não podem falhar, é aquele que diz sim e nos repreende. E nos exorta e nos chama a renovarmos em nosso coração a nossa fé nele, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. 1 ano depois, capítulo 21, está Sara com Isaac nos braços. Isaac cresce e é desmamado, e há um banquete naquele dia. Verso 9: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Vamos olha um pouco aqui, vamos tentar entender essa história. Tem muita coisa estranha neste relato, porque histórica e culturalmente nós estamos muito distantes deste povo e desta realidade. Mas ainda hoje existem realidades muito semelhantes. Por exemplo, a ideia de filhos com várias mulheres. Nós ficamos na casa do nosso missionário na região do Golfo Pérsico, casa alugada. Ele diz: esta casa aqui é alugada, é um senhor que está construindo casas para os seus filhos, para quando os filhos crescerem, casarem, terem pelo menos a casa de presente da parte dos pais. Então, enquanto eles não casam, ele aluga e vai construindo outras. Não parou ainda não, porque ele tem 54 filhos. 54 filhos. Como é possível? Com 4 mulheres, segundo a lei islâmica, é possível. Cada uma dando 15 filhos, aproximadamente, é possível. Parece algo irreal para a gente. Talvez até mentira, não é verdade? Mas essa é a realidade de lá. Na Albânia, um país laico, mas de maioria muçulmana, eu vi um senhor caminhando com 2 senhoras vestidas igualmente atrás. E perguntei para o missionário: o que é isso? Ele disse: é possível que sejam o marido e suas 2 mulheres. Eu digo: mas o Estado aqui não é laico? O casamento não é monogâmico aqui? Ele disse: na lei é. Mas como a religião islâmica permite, então ainda há a prática da poligamia no meio dos seguidores do Islã. Ainda existe hoje. Mas ele disse outra coisa que me surpreendeu ainda mais. Mas pode ser uma outra coisa. Eu fiz: o quê?
Há um costume aqui, que se uma mulher morre sem ter filhos, ela vira a segunda esposa do seu cunhado. Já pensou? Você namora um rapaz, casa com ele, morre, aí o irmão dele vai herdar você como sua segunda esposa, se você não tiver filho. Morre o marido. Hoje, quando morre o marido, exatamente. Parecido com a lei do levirato, né? É equivalente. Já pensou nisso? Gente, eu não estou falando da época de Abraão. Eu estou falando do ano 2013. Certamente toda cultura vai ter aspecto positivo, mas toda cultura vai ter aspecto negativo, influência do pecado. E o Evangelho é que haverá de levar esperança e um novo padrão de vida para estas realidades. Este conflito foi natural e aconteceu, pois isso é um modelo antinatural da ordem de Deus para o casamento. Olhem a cena. Sara vê o seu filho, que poderia ter entre 4 e 5 anos de idade, visto que se amamentava há mais tempo naquela época, brincando, e o seu irmão mais velho, alguém em torno de 17, 18 anos de idade, caçoando o seu irmão mais novo. O texto do Novo Testamento usa uma palavra mais forte, perseguindo, como que acossando. Mas uma cena que não é estranha da maior parte das casas. Sabe aquele negócio do irmão mais velho que pega no pé do irmão mais novo? Você não sabe fazer as coisas direito, você vive mexendo com os meus brinquedos, você vive quebrando isso, vem aqui que eu vou te dar um cascudo e tal, aquela coisa. E em casa a gente fica administrando, porque é tudo filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas imagina se um molecote, adolescente, viesse fazendo isso do seu filho criança, e sendo filho da outra. Hein? Como você ia sentir? Imagina como Sara sentiu. Outra reunião particular com Abraão. Temos que conversar. Fecha a tenda e diz, olha, você tem um problema. Você inventou de engravidar essa zinha aí, e esse menino cresceu e está se achando. Lembre-se que, segundo a lei da nossa época, da nossa sociedade, os nossos costumes, o filho mais velho herda os bens, a posse e a autoridade na família. Ele já está se achando cheio de vontade aí para cima do nosso mais novo, que foi aquele que Deus prometeu como sendo descendente. Não foi o mais velho, foi o mais novo, Isaac. Se você não tomar alguma atitude, você estará indo contra aquilo que Deus fez. E agora? Há 18 anos atrás, Abraão viu fugir da sua tenda de noite uma escrava grávida dele. Quem perdeu o filho nessa fase da vida sabe que dói. Agora, ele viu o menino crescer. Ele ensinou a fé para o menino, nós podemos crer e deduzir claramente isso, porque no dia em que Abraão foi circuncidado, Ismael também o foi. Adolescente já. Ele poderia ter dito, eu não. O senhor que tem essa fé aí, que se corta, ninguém vai mexer aqui em mim não. Se eu tenho fé em Deus, mexer aqui comigo é coisa sua, da tua religião aí, né? Mas ele participou da circuncisão, e vamos e convenhamos, dói um pouco mais que o batismo, não é verdade? O sacramento da antiga aliança é um pouquinho mais inconveniente, vamos dizer assim, para ser feito na adolescência. Então tudo isso nos leva a crer, de uma forma bem natural, que Abraão ensinou esse seu filho nos caminhos da fé, e que o viu crescer, e como todo pai, começa a ver no seu filho traços de si, de sua personalidade, de habilidades, e se orgulha com capacidades do filho. Só que agora ele estava com um problema real. E Sara tinha razão naquilo que dizia, era muito mais que uma implicância. De tal maneira que a Bíblia diz o seguinte, verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso pode parecer estranho para nós. Eu tive o privilégio de lá em Suzano pregar todo o livro de Gênesis. E esta parte aqui foi uma das mais difíceis para eu pregar. Eu digo, como é que eu vou dizer para a igreja que Deus mesmo falou para Abraão, despede esse menino mesmo e manda ele embora? Para nós isso é um abandono.
Não é verdade? Mas há duas coisas que nós precisamos destacar aqui. A primeira delas, o Senhor Deus ordenou isso em um momento em que eles já tinham condições de tocar a vida. Era um jovem, um moço. Embora use a palavra menino numa ocasião, moço em outro, nós podemos ver um adolescente de 17, 18 anos de idade. E naquele tempo não precisava fazer mestrado para sair da casa dos pais, não. Tá? Diferente de hoje. Com 18 anos já estava casando e seguindo a sua vida aí. Segundo, Deus mesmo assume cuidado e garante a descendência dele. Veja que o Senhor fala que do filho da serva farei uma grande nação por ser ele o seu descendente. Deus está dizendo, ele não vai ser abandonado, não será morto, mas eu serei com ele. Porque mais adiante, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 18, ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Para nós latinos, que temos um valor familiar muito mais próximo, muito mais forte, e talvez até excessivo, pois algumas famílias tratam filhos como crianças até depois de adultos, lhes dando poucas responsabilidades, isso é um crime. Nesta cultura, não. Estava no Líbano, conversando com uma das lideranças da igreja lá, alguém que eu não vou dizer o nome, conhece certamente, falou assim, vai ser muito difícil para vocês conseguirem um visto para vir trabalhar nesse país. A situação está tensa. Você não tem nenhuma outra coisa? Eu disse, não, só estudei para ser pastor. Teologia, mais nada. Não. E a sua esposa? Decidiu cuidar dos filhos. Você fala outra língua? Do you speak English? Parlez-vous français? Eu só falo português mesmo. Ele falou assim, vai ser difícil você conseguir o visto desse jeito. Se fosse você sozinho, até pode ser. Por que você não vem, fica 6 meses aqui, consegue o visto, depois você busca a sua família? Quando ele falou isso, os olhos da minha esposa fuzilaram ele assim. Porque para eles pode ser fácil, dentro daquele contexto. Para nós não é. Por isso que dói tanto. Mas Deus garantiu isso. A Bíblia nos diz que aquela mulher se levantou com um pão, que não é um pãozinho francês não, um pão considerável, água e saiu pelo deserto. Andou errante pelo deserto. E eu creio que essa frase expressa o relacionamento que os ismaelitas têm com seu pai Abraão. E que transferiram isso para a religião que eles criaram. Eles se orgulham de serem descendentes de Abraão. Abraão é o nosso pai. Nós somos descendentes de Abraão, mas é o pai que os despediu de casa, com quem eles não tiveram relacionamentos fortes e duradouros. Se orgulha, mas está distante e remoto. E é precisamente esta relação que o muçulmano tem com Alá. Alguém a quem devota profundo respeito, admiração e total submissão, mas com quem não se tem um relacionamento de amor, de perdão, de graça, nem de relacionamento familiar. Somente em Cristo Jesus nós conhecemos a paternidade de Deus. Somente em Cristo Jesus nós somos adotados na família do Senhor. E este lado não aparece dentro desta fé. A Bíblia nos diz que acabou a água do odre, no verso 15. Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se aproximadamente 100 metros, porque dizia, eu não vou ver o menino morrer, não aguento. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Uma cena que não é incomum. Uma mãe, agora assumindo a família, não tem mais o seu companheiro, que vê que o cenário está difícil, com falta de esperança, o recurso está menor do que as necessidades, mas não quer demonstrar fraqueza para com seus filhos, deixa o filho num lugar, se tranca em outro lugar para chorar. Pela segunda vez essa mulher corre risco de morte, ela e seu filho. E pela segunda vez, Deus intervém. Olha o que o texto diz. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito.
Os muçulmanos têm um ponto de peregrinação que é o Poço de Agar, que eles dizem que foi esse lugar que Deus trouxe essa água e salvou a vida. Eu gostaria de fazer com você um raciocínio final nesta mensagem. Não saberia Deus, naquela ocasião, ou mesmo antes, que aquela criança haveria de se crescer, se tornar um grande povo, e que um dos seus descendentes, chamado Mohammed, haveria de criar uma religião que seria o maior obstáculo para a fé cristã e para o povo de Deus séculos depois? Sabia ou não? Sabia. Nós podemos pensar o seguinte, mas se Deus sabia, por que não deixou aquela criança morrer? No deserto da primeira vez e no deserto da segunda vez. Se daquele povo viria um povo tão briguento, tão barulhento, com tantos conflitos, que haveria de perseguir o cristianismo de forma tão intensa como nenhum outro depois, por que Deus não fez isso? Deus tem os seus planos secretos, mas certamente Deus não vê como nós vemos. O nosso olhar muitas vezes é frio, indiferente, e aquilo que às vezes chamamos de justiça é revestido, na verdade, de vingança e ira. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia. Deus teve misericórdia daquele descendente de Abraão e garantiu a sua descendência. Deus teve misericórdia deles a tal ponto que no nascimento do cristianismo, muitos dentre eles vieram a se converter e se tornar cristãos. É verdade que a maioria depois seguiu ao Islã. Mas quando a palavra do Senhor começou a ser novamente divulgada no século de ouro das missões, o Evangelho chegou lá e também uma igreja do Senhor existe no meio desse povo até hoje. Ah, mas a situação está difícil da igreja, eles são muito orgulhosos, eles são duros. Está a profecia aqui da natureza do povo. No entanto, também objetos do amor e da graça de Deus. A nossa irmã Esther nos dirigiu numa oração em favor dos nossos irmãos nascerem no Líbano, com o sangue de Ismael correndo nas suas veias, mas que adoram ao Deus de Abraão através de Jesus Cristo. A maior igreja evangélica no mundo árabe é uma igreja presbiteriana do Egito, com milhares de membros. Entre as igrejas maiores no Iraque estão igrejas presbiterianas, neste momento sendo perseguidos. A nossa resposta aos descendentes naturais de Abraão, através de Ismael, e aos descendentes espirituais, pela religião que eles seguiram, o Islã, não é virar as costas e nos afastarmos. Não é alimentar o ódio e os termos como nossos inimigos, mas é olhar com um olhar de compaixão e de misericórdia do Senhor. É hora de nós, família de Deus e povo de Deus, nos aproximarmos deste povo, levando a palavra de Deus, que é a espada única e legítima que devemos carregar. Não a espada das cruzadas, quando a cruz e a espada caminharam junto, mas as cruzadas modernas, espirituais, levamos a palavra e o amor de Deus, e diremos para eles algo semelhante a estas palavras de Paulo aos Gálatas, com as quais eu encerro a minha mensagem. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O meu desejo, a minha oração, é que Deus use a mim e a minha família para levar o Evangelho de Cristo àqueles que seguiram a religião do Islã, para conhecerem a família de Deus, se tornarem parte dessa família pela fé em Jesus Cristo. E por esta igreja, que vocês sejam fiéis testemunhas de Cristo aqui e continuem se tornando participantes desta tarefa de chamar às nações a verdadeira descendência de Abraão pela fé em Jesus Cristo.